Boa noite a todos. Nós agradecemos, em nome da OAB, da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria da Fazenda Nacional, a presença de todos. Para dar as boas-vindas, eu gostaria de passar a palavra à doutora Luciana Freitas, a nossa presidente. Bom, boa noite a todas e a todos. Sei que vocês estão aqui ansiosos, né, para que a gente comece o evento. Eu realmente passei só para cumprimentá-los, para agradecer muito. Eu sempre faço isso. Os trabalhos que as comissões desenvolvem são valorosos, né? Hoje aqui na mesa a doutora Suzy, a doutora Daniele. Sei o quanto a comissão se empenha em proporcionar aí debates atuais, né, que são super importantes aí para a área de vocês. Então, agradecer imensamente, em nome da diretoria, todo o trabalho que vocês desenvolvem, tudo que vocês pensam, né, para as realizações aí da comissão. E agradecer a todos aqui que nos prestigiam, né, estando aqui para poder palestrar, para poder conversar com o pessoal, porque a gente sabe que também é uma doação de tempo, de conhecimento, né? Isso realmente só engrandece, né? Eu acho que é muito importante. E agradecer a todas e a todos por essa oportunidade da gente estar, acho que estamos um pouco ávidos também pelos eventos presenciais, né? De vocês ocuparem, né, a Casa da Advocacia e da Cidadania. A gente fala que esse espaço é dedicado aí a uma oportunidade que a gente tem de estar aqui, poder realizar os debates, usar a nossa casa da melhor forma, né? Então, sejam sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Fiquem à vontade, então. Então, para que nós possamos começar, eu gostaria de fazer a apresentação da mesa. Doutora Suzy Gomes Hoffmann, nossa presidente da comissão, além de advogada aqui em Campinas, mestra e doutora pela PUC de São Paulo. Nós temos a doutora Sandra, que veio diretamente de Fortaleza para nos brindar aqui com a apresentação com relação a esse programa tão importante, tão relevante para o momento em que vivemos. A doutora Sandra é auditora da Receita Federal e também é a coordenadora de todo o programa relacionado à redução da litigiosidade fiscal, especialista em direito tributário. Nós temos aqui ao nosso lado o doutor Antônio, que é auditor e delegado da Receita Federal do Brasil em atuação aqui em Campinas. E nós temos o doutor Frederico, que é procurador da Fazenda Nacional, com a atuação na regional que trata das questões relacionadas à transação, e está lotado na regional que responde por São Paulo, com a localização física por São Paulo, mas tem uma extensão bastante relevante aí com relação à atuação. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de todos, e especialmente pela comissão, e eu gostaria de já passar a palavra para a doutora Sandra. Muito obrigada, doutora Daniela. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo aqui a comissão da OAB, a OAB por esse evento, a comissão na pessoa da doutora Suzy e da doutora Maria Daniela. Parabenizar pelo evento. A Receita Federal é de grande importância para nós, esses eventos, essa interação com a sociedade. Nós que somos o braço do Estado e vocês que estão, de fato, né, ao lado do contribuinte, é muito importante que a gente tenha esse contato, tenha essa interação e tire todas as dúvidas. Eu tenho feito muitas lives com os CRCs, que são outros grandes parceiros nossos, né, e tem sido muito proveitoso, porque eu vejo a necessidade de tirar a dúvida da sociedade, dos contribuintes, dos parceiros, né, contadores. Então, só fazendo esse contato, né, e a gente vê a necessidade de
de fato, tirar as dúvidas, que são muitas, né? Então, eu estou aqui para apresentar o programa de redução de litigiosidade fiscal. Fiquem à vontade, né, para interromper e a gente ter realmente um diálogo. Não é aqui uma apresentação, não, é um diálogo, tá? Então, fiquem à vontade para interromper quando vocês quiserem. Eu tenho tanto aqui como ali, mas eu vou ficar passando, que aí o pessoal acompanha, né? Não sei se vai. Ou se ela passa lá. Não está passando. Não, porque ela colocou no computador dela. Porque para mim aqui ficava tranquilo, mas é bom que o público veja. Ele não está. Pode ser pilha, né? Passou. Então, gente, antes de começar a falar sobre o programa, eu vou fazer uma breve retrospectiva do que nós temos, né? do que está na praça no âmbito da Receita Federal. Não sei, acredito que todos tenham acompanhado. A transação, né, começou aí no início da pandemia, com a PGFN. A Receita Federal, no momento, não foi possível ter o mesmo alcance, né? A transação na Receita Federal ficou em pequenos valores e também teses, né, disseminada controvérsia jurídica, mas em um âmbito muito tímido, digamos assim, né? Foi somente com a alteração da Lei 13.988, através da 14.375, que foi possível a Receita Federal transacionar de uma forma mais ampla o seu contencioso administrativo fiscal, né? Então, assim, o que nós temos na praça hoje? Hoje nós temos a Portaria 247, que está vigente, com a transação individual, tanto por proposta da própria Receita, né? A Receita pode encaminhar a proposta para os contribuintes, que ela achar conveniente, e também por proposta do próprio contribuinte. Então, nós recebemos inúmeras propostas de transação individual, e aí tem uma grande curiosidade, né? Como estão esses processos, né? Esses processos estão sendo analisados, muitos termos já estão com minutas formadas, feitas, mas nós resolvemos não fechar nenhum acordo, né? Nós temos um parecer da PGFN que nós, em alguns pontos da Portaria 247, discutido, né? Então, alguns pontos ficaram suspensos por conta da ratificação do ministro no último dia aí do ano, né? O ministro Guedes. Então, nós resolvemos não fechar nenhum acordo até que a gente reverta essa situação, né? Então, vamos lá. Transação individual. 247, está valendo? Está. Portaria está válida. Em alguns pontos, ela está suspensa. Mas as análises estão sendo feitas. Tá? Isso o contribuinte pode ficar, né, não sei se mais tranquilo, porque o contribuinte queria mesmo era fechar os acordos, né? Mas, se serve de consolo, as análises estão sendo feitas. Inclusive, propostas, nós estamos chamando grandes empresas e nós mesmos estamos fazendo as propostas, né? Mas fechar o acordo, nós não estamos, nós resolvemos deixar isso para um momento em que essa questão se resolvesse. Tá? Também nós temos na praça o edital 1 e 2. O edital 1
sobre crédito irrecuperáveis, e o edital 2, pequeno valor. Tá? Então, é isso que nós temos. Antes de falar do litígio zero, é isso que nós temos válido na praça em relação à Receita Federal. Essas modalidades que vocês estão vendo, que eu acabei de falar. Às vezes ele não ajuda. Foi. Pronto. O edital irrecuperável, eu não vou passar muito tempo nele, porque o objetivo aqui é falar do programa Litígio Zero, mas só para vocês terem uma noção geral, né? O edital irrecuperável tem esse público-alvo, né? Os devedores falidos em recuperação judicial, enfim, empresas com situação cadastral como baixada, suspensa, né? O falecido. Enfim, a questão dos créditos constituídos há mais de 10 anos é a parte que está suspensa por conta do parecer. Né? Isso eu falo para o edital de irrecuperável, porque está valendo para o litígio zero. É meio confuso, gente? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Passou. Pronto. Aí, em uma pincelada muito rápida, a questão do edital de irrecuperável, os benefícios, né? Redução de 20% a 65% do crédito e as parcelas variando aí de 60 a 120 parcelas. Tá? Como eu falei, eu vou passar muito rápido, e o pequeno valor, né, é destinado aí à pessoa natural, microempresa, empresa de pequeno porte, até 60 salários mínimos. As reduções, né? Eu vou deixar essa apresentação e aí a OAB passa para todo mundo. Eu vou passar bem rápido essa parte. Mas só complementando, né, o pequeno valor que faz parte do edital 2, redução aí de 20% a 50% e as parcelas variando aí de 5 a 8. Pronto. Contextualizando um pouco o nosso litígio zero, né, porque tem um nome enorme, né, Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, e a gente resume aí, um nome mais fácil, litígio zero, pegou melhor. Então, contextualizando, né, nós temos aí um estoque preocupante, né, uma situação que a gente realmente diz que é insustentável, né? O estoque de processo em contencioso administrativo fiscal, que variava aí em 2018, não um número desse imenso, e agora a gente fecha 2022 com mais de 100 mil, né, processos. E, em termos de valor, passou de 2018 de 600, né, 600 bi para mais de 1 tri. Né? Então, realmente, uma situação bem preocupante. Aí, em termos de número de processo discriminado por pessoa física e jurídica de pequeno valor, até 60 salários mínimos, e também acima de 60 salários mínimos. Se vocês podem notar, a nossa grande preocupação é aí os débitos acima de 60, né, que são mais de 100 mil processos, né, variando aí mais de 1 trilhão de reais. Né? Então, realmente, uma situação preocupante.
Eu acho que a pilha dele deve estar bem... Está precisando ser trocada, viu? Ou mau contato, alguma coisa assim. Às vezes vai, às vezes não. E se apontasse para o fundo, lá onde está o notebook? Não, acho que não vai. Se quisesse alguém lá sincronizar, a gente perderia muito tempo, menos tempo. Não. Deve ser a pilha. Porque aí, para me falar e vocês não visualizarem, não vai ficar legal, né? Porque eu posso visualizar aqui, né? E acompanhando. Mas o interessante é vocês acompanharem. Como é teu nome? Não, Andressa, a gente pode ficar aqui sincronizando. Eu digo, pode passar, tu passa. Tá bom? Obrigada. Então, vamos lá, gente. O que é esse bendito programa, né? Litígio Zero. Esse programa, no âmbito da Receita Federal, ele tem 2 braços. Tá? Um braço é a própria transação tributária, né? Portaria conjunta, PGFN, Receita Federal. É o programa que nós implantamos a partir de 1º de fevereiro. Né? E o outro braço é da autorregularização. Né? Então, no âmbito da Receita, são esses 2 braços, e são esses dois braços que nós vamos ver a partir dos próximos slides. Tá? O programa oferece ao contribuinte essas 2 modalidades de regularização. O primeiro braço, dívidas em contencioso administrativo fiscal, CARF e DRJ. E o segundo braço, processos, ação fiscal ainda não concluída. Né? Contribuinte que teve o início da fiscalização, mas ainda não tem o auto de infração ou a notificação de lançamento. Tá? Procedimento fiscal iniciado até 12 de janeiro. E essa data, 12 de janeiro, é a data do meu aniversário, tá? Tudo ficou na data de 12 de janeiro, as portarias, tudo. Brincadeira, gente, mas foi uma boa coincidência. Então, vamos lá. Quais os principais objetivos, né, desse programa? A gente tem a questão da facilitação do contribuinte com descontos que vão até 100% de juro e multa, né? E também a questão de facilitar para a Receita Federal a redução daquele estoque imenso que eu apresentei para vocês, né? Esse tratamento das demandas internas, para a gente, é muito importante, porque nós, com ela, nós vamos atingir um outro objetivo nosso, que é a redução do tempo de julgamento. Nós estamos com um tempo de julgamento absurdo, né, por conta desse estoque enorme. Né. Então, a celeridade no nosso processo de julgamento é um dos grandes objetivos do programa. A melhor gestão do crédito, porque aí, se nós transacionarmos, por exemplo, os créditos de pequeno valor, claro que a gente quer transacionar tudo, mas se a gente reduzir o grande estoque de pequeno valor, nós vamos focar exatamente naquilo que é necessário a gente ter foco no julgamento.
né, que são os grandes valores, grandes autos de infração que estão para ser julgados. Então, a gente muda o foco, a gente sai do varejo e focaliza no que realmente merece a nossa atenção. E a outra questão é a contribuição para o ajuste fiscal, né, do governo federal, logicamente. E aí, como eu falei, os dois braços do programa, né, que é a transação do nosso contencioso administrativo fiscal, tudo que está em CARF e DRJ, e 2, é a questão da autorregularização, que são as ações fiscais iniciadas até a data do meu aniversário. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. O primeiro braço é regido pela portaria conjunta PGFN número 1, de 12 de janeiro, né, de 23. E, assim, em termos bem globais, né, nós temos um braço para os pequenos valores, que é até 60 salários mínimos, e um braço para os valores acima de 50 salários de 60 salários mínimos, né? Aqui eu tenho uma divisão, pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, mas isso não impede que essas pessoas estejam lá também, tá? Tá certo? A divisão mais correta aqui é abaixo de até 60 salários mínimos e lá acima de, tá? Até 60 salários mínimos com essa redução de 40% a 50% de desconto. E aí vem o grande diferencial sobre o outro grupo. Essa turma aqui, o desconto recai também sobre o principal, tá? Principal, juro e multa. O que não acontece no outro grupo. O outro grupo é apenas, o desconto recai apenas sobre juro e multa, né? E encargos. Tá? Não recai sobre o principal. O tempo é o mesmo, né? O prazo, eu não vou falar em prazo, em parcelamento, tá, gente? Porque eu estou vendo muita gente dizendo, eu entrei com o parcelamento. Não é parcelamento. Transação é diferente de parcelamento. Transação é um acordo. Mas eu não fiz acordo nenhum aqui, eu apenas fui lá aderir a um edital. Não, gente, foi um acordo. Nesse caso, é diferente da transação individual. Transação individual, que é o acordo, né, propriamente dito, o contribuinte faz uma proposta, a Receita Federal analisa, faz uma contraproposta, e aí você diz, aí é transação. Mas aqui é um edital, eu fui lá, preenchi o formulário e fiz a minha adesão. Mas tem um acordo pré-estabelecido, né? Tem requisitos pré-estabelecidos, e quando você faz a sua adesão, quando o contribuinte faz a adesão, ele está acordando com aqueles requisitos que o edital trouxe, né? Então, não é parcelamento, é uma transação. As duas partes abriram mão de alguma coisa. A União abriu mão de desconto, deu prazo, e o contribuinte abriu mão do litígio, né? Então, ambos cederam para fazer esse acordo, mesmo sendo via edital. Então, assim, não é em 12, não é parcelado em 12 vezes, é dividido em 12 vezes, para ninguém nunca mais confundir com parcelamento. Pois não.
Deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Você está falando nisso no caso de transações que você fez com a PGFN ou edital que você já aderiu na Receita Federal? Tá. Pronto. Então, tem a questão da capacidade de pagamento, tem a questão da irrecuperabilidade do crédito, né? A questão, o próprio edital do litígio zero, ele trouxe um limitador do desconto de 100%. Então, a modalidade que eu vou já apresentar para vocês, ela diz assim: desconto de 100% de juros e multas, limitado a 65% do valor total do crédito tributário. Então, como é o cálculo? Eu pego o valor total do crédito, ou seja, principal, juro e multa, aplico 65%. Esse é o meu limitador. Se os 100% de desconto de juro e multa for maior, ele vai ficar limitado aos 65%. Tá? E, além disso, tem a questão da capacidade de pagamento, né? Mas a gente vai ver essas modalidades, cada uma de per si. Bom, então o prazo é o mesmo, né, nos dois grupos, porque esse programa é um programa excepcional, né, excepcional de recuperação fiscal, né, que o governo federal tenha quer que, né, tenha mais recursos para a questão do orçamento. Então, ele começa e termina ainda em 2023. Por isso que o prazo é, no máximo, até 12 meses. Né? Bom, agora a gente entra nas modalidades. Né? As modalidades previstas no artigo 10, no artigo 11 e no artigo 13 da Portaria Conjunta número 1. Tá? A modalidade do artigo 10, inciso 1 e 2, é o que está na tela. Tá? O inciso 1, voltado para os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Por isso que ela traz descontos. Tá? Porque quando o crédito é recuperável, médio ou alta, de média ou alta recuperação, não se pode dar desconto. Né? Esse valor já é contado no orçamento da União. Desconto para ele seria renúncia de receita. Né? Nós iríamos responder por isso. Então, quando o crédito é recuperável, não se tem desconto. Aí vocês vão ver que a modalidade, quando o crédito é recuperável, o contribuinte está de fora? Não. Ele tem, como vocês estão vendo no item 2, ele tem a possibilidade de quitar com prejuízo fiscal. Né? Mas vamos lá. 10.1, né? Artigo 10, inciso 1. Para crédito irrecuperáveis, né? Então, redução de até 100%, a limitação que eu te falei, né? de 65% do valor total. Nessa modalidade, o contribuinte paga, né, pode pagar, né, no mínimo 30%. Então, de todo eu digo em dinheiro, tá, gente? Então, de todo o crédito tributário, tem a possibilidade dele pagar apenas 30% em dinheiro e o restante, né, depois que ele aplicou a redução de juros e multas, o restante em prejuízo fiscal. Né? E detalhe, os 30% que ele vai desembolsar, ele ainda pode dividir. Né? Ainda pode dividir em 9 parcelas. Deixa eu só para voltar aqui, que eu Pois estou não. agora numa dúvida. Aqui, ó, o 10.1 para os irrecuperáveis. Isso. Observado o limite de 65% sobre o valor total. Mas esses 30% é depois de tirar. Isso. Não é do valor total. Você faz os descontos, aplica a capacidade de pagamento, faz os descontos. Isso. Então, Aplica o limite de 65. Então, vamos dizer que eu tinha um débito de 100 mil, caiu para 65 mil, porque eu consegui, pela minha capacidade de pagamento, era muito ruim. Sim, 65. sim.
Aí eu tenho que pagar 30 em dinheiro, em 9 parcelas, e o restante posso pagar em prejuízo, é isso? Ó, 30% do saldo devedor em dinheiro, né, do saldo devedor, dividido em 9, né? Pode pagar à vista, né? Não tem vantagem nenhuma. Mas até 9, né? Porque assim, eu sei que vocês não, né? Mas a gente às vezes faz live para o público em geral e 9 parcelas acha que é obrigado 9 parcelas. Não, até 9. Pode ser uma, pode ser duas, né? Até 9. E 70% desse saldo devedor ele pode pagar com prejuízo. Tá? O inciso 10.2, ele traz uma submodalidade, né? Não vamos chamar de modalidade, não. Submodalidade em que o crédito é recuperável. Então, eu não posso dar desconto sobre esse crédito, mas ele traz a vantagem do contribuinte pagar 52% de prejuízo. Então, ele vai desembolsar em dinheiro apenas 48%. E ainda pode dividir, né? Em até 9 também. Aí a gente traz o inciso 11.1.2, né? Eles são bem parecidos. O inciso 11.1.2 não pode usar prejuízo fiscal, tá? Mas ele traz a redução também de até 100% de juros e multas, né? Também limitado a 65% do valor total. Se o contribuinte optar por pagar o saldo devedor em 2 parcelas, terá a limitação de 65%. Agora, se ele optar por mais parcelas, ou seja, de 3 em diante, né, essa limitação já cai para 50%. Tá? Então, essa aí é a 11, 1 e 2. Artigo 11, inciso 1 e 2. Aí, uma pergunta que eu gostei, que eu achei interessante numa live, o contribuinte perguntou: o inciso 11 não diz que se trata de crédito irrecuperável. E ele realmente não diz, ele foi omisso em relação a isso, né? Ele nem disse que é irrecuperável ou é recuperável. Mas, como tem a redução de juro e multa, né? E a gente tem que fazer, vocês sabem, né? Logicamente, a gente tem que fazer uma leitura integrada. Como ele traz redução, trata-se de crédito irrecuperável. Tá? Bom, o inciso 13, que traz a modalidade do pequeno valor. O pequeno valor tanto pode ser no âmbito da Receita Federal, como no âmbito da PGFN, né? No âmbito da Receita Federal, a modalidade ela traz redução de 40% a 50%, dependendo do número de parcelas, né? Se o contribuinte optar por 2 parcelas, 50% de redução. Se ele optar por 3 em diante, até 8%, e aí a redução já cai um pouco para 40%. Né? Ambas é obrigatória a entrada de 4%, e aí o 4% é do valor total, né, principal, juro e multa. Primeiro eu calculo os 4% sobre o valor total, que pode ser dividido, né, em até 4 vezes. Pode ser à vista, pode ser em 1, 2, até 4. Né? Tá certo? Então, o pequeno valor, eu acredito que na PFN, eu acredito que o colega da PGFN vai falar. Bom, a gente apresentou o primeiro braço do programa no âmbito da Receita Federal, que é a transação do contencioso administrativo fiscal, né? Que são essas modalidades do artigo 10, 11 e 13. O outro braço que está na Receita Federal é a questão da autorregularização. Contribuinte que até 12 de janeiro ele teve o início da ação fiscal, e aí é o início, né? Ele recebeu lá o comunicado de inicialização da ação.
ele pode reconhecer essa dívida, que nem foi lançada ainda, ela nem existe, né? Ele pode reconhecer e pagar sem as multas, né? Aí você diz, mas que vantagem tem isso, né? Mas tem multa que chega a 75%. Ele vai poder pagar sem esse valor, sem esse acréscimo, né? Bom, a autorregularização foi aí prevista, né, na MP 1160. Como eu falei, é a modalidade na qual o contribuinte, sob ação fiscal, pode realizar o pagamento integral do débito. Integral que a gente que está aí, gente, tá infeliz esse integral, tá? Porque o integral quer dizer ele pode pagar o débito sem a multa que foi lançada, mas que ele pague de uma vez. O integral aí não está feliz. Ele paga de uma vez só, tá? Sem a incidência das multas, né? E vocês vão já ver os graus de multas que vale a pena, né? Quem pode aderir, tanto pessoa física como jurídica, que esteja sob ação fiscal, iniciada até 12 de janeiro, como eu falei, tá? E aí eu já vi N perguntas, né? E aí é mais mesmo para um outro público, que eu recebi o auto de infração. Posso regularizar? Não, né? Se o auto de infração já está... Se já foi intimado do auto de infração, já não pode mais. Essa modalidade é uma conformidade tributária. Antes do débito existir, o contribuinte reconhece e faz o pagamento sem as multas. Como eu sei, né, que estou sob ação fiscal até 12 de janeiro? Exatamente isso. Foi intimado, na questão da malha, a pessoa física, né? Foi intimado em relação da malha de TR, Imposto Territorial Rural, ou recebeu o início da ação fiscal nos demais tributos. Tá? Até 12 de janeiro, ele pode reconhecer a dívida e se autorregularizar. Quem não pode aderir? Contribuinte do Simples. E aqui eu já deixo, né, não é nada contra os contribuintes do Simples, gente. Eu tenho assim, recebido N reclamações nas lives. Cadê a transação do Simples, né? A transação do Simples não é tão simples, né? Eu tenho que sentar com o Estado, município, porque trata-se de tributo dos 3 entes federativos. Tá sendo, os passos já estão sendo dados, tá? Vai sair. Bom, até quando o contribuinte pode aderir à autorregularização? Até 30 de abril. Né? Diferente do primeiro braço, que é até o final desse mês, até 31 de março. Mas a autorregularização até 30 de abril. Tá? A legislação pertinente, né? Aí a medida provisória 1160 e a instrução normativa que traz todo o detalhamento, né, de como o contribuinte pode proceder, todos os passos, a INRFB 2130. Qual a vantagem, né? Porque aí eu vou reconhecer uma dívida que nem existe ainda, nem foi lançada, mas vai, né, gente? O início da ação fiscal né? O contribuinte, inclusive, já foi intimado do início. Então, aquele débito ainda não existe naquele momento, mas vai existir. Se ele se antecipar, reconhecer
e autorregularizar, né, ele não vai pagar a multa, que no caso da fiscalização, a multa geralmente são pesadas, né? As multas variam aí de 75% a 150%. Então, é muito vantajoso. A parte que talvez o contribuinte vá um pouco chiar é que ele tem que pagar o valor todo do principal, né? Aquele lançamento, aquele futuro lançamento, ele tem que pagar de uma vez. Mas, quando eu retiro de 75% a 150% da multa que possa ser cabível, o valor já é totalmente outro, né? Então, aí está a vantagem, né, da autorregularização. Bom, como é feito, né? O contribuinte acessa o portal ECAC, abre o processo digital, a outra modalidade também é através de processo digital, né, no nosso ECAC. No caso da autorregularização, o contribuinte anexa o comunicado da opção pela autorregularização, preenchido, e aí o preenchido, né, é porque tem processo que não está preenchido. A gente já recebeu vários, tá? Contribuinte fez tudo bonitinho, abriu o processo, anexou o DARF de pagamento e tal, mas não preencheu o formulário. O formulário está lá bem vaziozinho e a gente chama a atenção preenchido. Tá? Nesse caso, vocês dão a chance dele? Sim. Acontece de tudo, gente. Então, vamos lá. Além disso, ele tem que retificar, né? Ele tem que retificar as declarações, transmitir, reconhecendo o débito, né? E aí as declarações pode ser a de IRPF, né? Pessoa física, a de ITR, DCTF, enfim. Ele faz o pagamento do valor todo, sem a multa, né? E junto o DARF nesse processo. Esses que eu estou falando que estava em branco, estava tudo bonitinho, só o formulário estava em branco. Tá? Pois não. E eu vou fazer aquela retificação da declaração de importação. Eu corro o risco de ter aquela multa de 1% por informação inexata dentro da declaração de importação? Olha, agora você me pôs uma dúvida, porque eu acho que a parte aduaneira não está aí. Tá? Não está. Mas e se for um processo administrativo fiscal que está lá? Não. Não, é que É a autorregularização. Aproveitando para perguntar o seguinte, mas aí se eu tenho auto de infração e o processo administrativo está lá no CAF, que está exigindo imposto de importação, as multas aduaneiras são excluídas também? Eu tenho essa exclusão dessas multas? Você está falando aqui na autorregularização? Estou voltando no processo. Tu está voltando na modalidade anterior que eu apresentei? Porque eles misturam, né, no mesmo auto de infração a multa tributária e a multa Nas anteriores, o que for de multa e juro tem a redução limitado a 65% do valor total, né? Tá certo? Então, a autorregularização, a princípio, para questões aduaneiras... Não. O programa Litígio Zero, ele não pegou a parte aduaneira, tá? Tributos internos, tanto fazendário quanto previdenciário. Então, a limitação seria só para a questão de contencioso. Porque, por exemplo, Isso. quando tem a indicação do CAC, ele traz uma lista, que até eu queria a opinião de vocês, se isso seria um
rol taxativo ou se é exemplificativo, aqueles processos, porque tem situação quando Você está falando isso, da modalidade anterior, porque lá a gente identifica processos que têm origem em direito aduaneiro. Então, o aduaneiro teria ainda a possibilidade, se eu trabalhar dentro da redução de contencioso. Eu não posso para a autorregularização, mas do contencioso ele é permitido. Sim. A autorregularização, ela pega a parte da fiscalização fazendária de tributos internos, né? Inclusive, ela não é gerida pela minha subsecretaria, né? Que é a SUARA, é pela SUFIS. Eu já estou aqui apresentando a parte do colega da SUFIS. Tá? Então, assim, os dados do programa Litígio Zero, né? Desculpa. Eu acho que eu tenho essa ordem aqui, mais na frente. Deixa só chegar lá. Eu vou apresentar aqui esses dados. Pois não. Sem dúvida. Tá, vamos lá. A questão da conformidade tributária, né? É isso que você está falando. A questão da conformidade tributária, a Receita Federal vem trabalhando muito nessa questão. Nós temos o programa Confia, não sei se vocês conhecem, tá? Em que nós temos grandes empresas, né? Que não é que fazem parte do programa, porque o programa realmente ainda não existe. O programa é um piloto. Tá? O programa, para valer, ainda não foi implantado, mas é um piloto que nós estamos fazendo com Petrobras, com Ambev, enfim, são várias grandes empresas em que, para essas empresas, a conformidade tributária e a interação receita e elas é diária. Tá? Diária no sentido que há uma confiança realmente mútua, há vários benefícios para essas empresas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós estamos investindo na questão da conformidade. Tá? O mesmo programa já está implantado e muito bem, indo muito bem na questão aduaneira, tá? Com o OEA. Tá? Então, uma conformidade tributária. São empresas que eu confio nelas e elas têm a liberdade, né? E várias vantagens. Tá? O que eu quero dizer com isso o programa Litígio Zero trouxe a autorregularização. Vai acabar? Com o programa Litígio Zero, sim, porque ele tem um prazo, como eu falei para vocês, é um programa extraordinário que começa em 2023 e termina em 2023. Mas depois disso a Receita Federal vai encerrar? Se a coisa andar bem, com certeza isso vai continuar. Né? Como a gente está investindo bastante na conformidade tributária, não teria razão de algo que deu certo durante um ano acabar e a gente não investir mais nisso. Né? Com certeza, seria fora do programa Litígio Zero, que o programa Litígio Zero tem um motivo de existir, né, e um prazo. Mas,
como a Receita vem nessa toada de conformidade, com certeza, se a coisa, né, tiver sucesso, continua. Né? Bom, pois não. Só dar uma opinião nesse caso aí. O problema é que se você não coloca prazo, você cria uma externalidade, porque você cria uma externalidade negativa. Porque o que você recomendaria para o seu cliente? Fala assim, ó, você pode fazer qualquer coisa, que se você iniciar ação fiscal, você começa a pagar principal. Está tranquilo. Então, por isso que ela tem o prazo, e inclusive o prazo é na data de publicação da portaria. Isso. Já está sinalizando isso, olha. Você não pode inventar nada agora. Então, é por isso que você, para esse tipo de coisa, você tem que fixar um prazo para você não criar um planejamento tributário de qualquer jeito. Porque senão valeria a pena para você. Porque a demanda espontânea, você ainda tem que se manifestar antes do início da ação fiscal. Nesse caso, não. Você ficaria muito confortável em fazer um planejamento tributário. Então, eu só queria dar essa opinião. Faz total sentido isso, se a gente partir da premissa que todo contribuinte talvez tenha esse viés, né? Não, eu entendo, mas a questão é a sinalização que você passa. Eu falo assim, o que você passa de sinalização. Né? Eu vou fazer um ponto que assim, muitos dos problemas que a gente acaba vendo de fiscalização, atualização, é um próprio muitas vezes desconhecimento do contribuinte, um preenchimento equivocado de obrigação acessória, falta de tecnologia, e muitas vezes acaba gerando uma inconsistência que pode ser, muitos clientes não desperta isso para ele e acaba tendo Esse tipo de coisa, eu acho que entra no que ela falou, nesses outros programas de conformidade que a Receita vem trabalhando. Se você consegue identificar, olha, o contribuinte está totalmente boa fé naquilo que ele está fazendo e você não deve multar por fazer isso. Eu vou fazer um outro comentário em cima disso. E aí eu estou olhando o foco nas administrações tributárias internacionais, né? As administrações tributárias internacionais, inclusive, principalmente, né, o CDE, mas vai além também. Está muito voltada para a questão da conformidade. Inclusive, nessas, quase todas, a questão da transação ocorre no início. Né? O desconto para o contribuinte é no início, quando o crédito é lançado, e não na cadeia, não no final. Né? Então, é no início, e isso traz inúmeras vantagens. Né? A vantagem é que o governo tem um aporte de recurso mais rápido. Né? O contribuinte não fica com a dívida, e a administração tributária fica com o estoque. Né? Inclusive, algumas administrações tributárias, a transação ocorre no seio do procedimento fiscal. Né? Durante a ação fiscal, muito parecido com a questão da autorregularização. Né? O contribuinte tem a oportunidade de ter desconto naquele momento. E aí não se tem litígio, e aí se tem os recursos entrando com mais rapidez, com mais fluidez. Né? E também nessas administrações, né, o que a gente pôde observar é que quanto mais velho o crédito, ou seja, mesmo com esses descontos no início, se o contribuinte resolver, não, eu vou litigar, ele perde a chance de ter desconto, exatamente para não incentivar o litígio. Tá? Foi só uma observação em relação a esse tema. Tá? Bom, vocês estão vendo aí os dados do programa. No programa Litígio Zero, esse slide só mostra o seguinte: nós temos essa carteira de crédito tributário, né? Devedor, parcelado, suspenso judicial, tal, mas o programa ele só envolve o crédito suspenso administrativo. Estou falando no âmbito da Receita Federal, né? E eu chamo a atenção disso porque eu não estou falando, aqui é um público seleto, mas eu faço live
que fica aberto ao público e tal. E eu tenho muita pergunta. Meu crédito está devedor, está na cobrança, entra. Meu crédito está parcelado, entra. Né? E aí eu chamo só a atenção que é apenas o crédito tributário suspenso administrativamente que entra no programa. O que está em CARF e DRJ. Para vocês é tranquilo, mas para a grande maioria do público há essa confusão. E eu acabo de dizer que os créditos tributários em litígio, no CARF, DRJ, e quando eu termino de dizer, a pessoa pergunta, o meu crédito está parcelado, entra? Né? Aí eu faço eu enfatizo isso. Mas vocês viram a quantidade, o valor ali da nossa carteira, né? Imensa. Mas vamos lá. Como fazer a adesão, né? Lembrando que o primeiro braço, né, que eu apresentei vai até 31 desse mês. O programa Litígio Zero termina esse ano, não tem prorrogação de programa Litígio Zero. Pode vir transação com outro nome, mas o programa Litígio Zero termina aqui, termina esse ano. E o prazo, né, e eu chamo muita atenção para que o contribuinte fique atento a isso, termina realmente no dia 31 de março a adesão para esse programa. Como fazer mediante a abertura de processo digital no nosso ECAC. E a documentação exigida, lógico, toda a documentação do contribuinte, mas essas aí que eu chamo a atenção, né? O requerimento de adesão preenchido, o recolhimento da inicial. E o recolhimento da inicial é importante porque o próprio inciso 5 do artigo 6º da portaria diz que o pedido não é reconhecido se não tiver o DARFzinho lá junto com o pedido. Né? Então, se tem um pedido e não tem o pagamento da inicial, da prestação inicial, ele nem sequer vai ser analisado. Né? Ele vai ser dado um despacho de não conhecimento e vai para o arquivo. Só uma dúvida. Pois não. Quando eu faço esse pedido da adesão, o que acontece com o meu processo de contencioso administrativo? Maravilhosa essa sua pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar algo muito importante, que o contribuinte está fazendo besteira. Não, gente, mas não é culpa dele, não. Vamos lá, deixa eu explicar, senão vocês vão me jogar pedra em mim aqui, eu dizer que o contribuinte está fazendo besteira. É o seguinte, o contribuinte não precisa pedir a desistência lá na DRJ e no CARF. Tá? Por que não precisa pedir? Nós não vamos tirar esses processos do contencioso, DRJ ou CARF, com o simples pedido. Tá? O simples pedido, eu perdi o meu contencioso, ou seja, se for indeferido, eu além de ter tido pedido indeferido, eu ainda perdi o contencioso, aí a gente estava matando o contribuinte. Né? Isso não vai acontecer. Tá? Nós estamos encaminhando para a CARF e DRJ os pedidos deferidos, e isso é uma comunicação interna. Tá? Eu estou tendo a seguinte situação: contribuinte fazendo uma solicitação de juntada da desistência do processo em DRJ e CARF. Não é para fazer isso. A DRJ e CARF está nos devolvendo esses processos com esse pedido de solicitação de juntada. E a gente está tendo muito pedido inconsistente. Não estou nem falando em indeferimento, não, tá? Inconsistente. Vou dar um exemplo. O contribuinte fez adesão, tudo bonitinho, mas o débito dele não estava em contencioso, estava parcelado.
E aí ele pediu a desistência lá da DRJ, lá do CARF. Aí o CARF manda para a equipe de transação. A equipe de transação olha, tenho que devolver para o CARF e dizer que continua o contencioso. Não faz alocação, então, do valor que ele eventualmente pagou. Se o valor que ele pagou, ele vai pedir restituição no caso, tá? Porque esse pedido sequer foi reconhecido. Até porque os códigos são distintos, né? Débito parcelado não entra. Eu estou repetindo milhões de vezes em todas as lives que eu faço que são débitos no contencioso, não façam pedido com processo parcelado, ou que está lá na cobrança, ou que está suspenso judicialmente. São apenas débitos que estão, DRJ e CARF. Aí, se o cara está com débito, por exemplo, parcelado, faz a adesão, paga a primeira parcela, faz uma solicitação de juntada pedindo a desistência do processo. Olha, é bem proativo, né? Mas nos deu um trabalho para ele e para a gente em vão, né? Porque o CARF devolve para a gente devolve para o CARF. E aí, o que ele faz com essa parcela que ele pagou? Ele vai pedir restituição, ele vai compensar depois. Tá? Mas o pedido sequer vai ser conhecido. Sandra, mais um detalhe com relação à questão, na hora que eu vou identificar, que eu faço aquele cálculo, provavelmente eu acredito que você vai mostrar aí até aquela própria planilha. Porque é uma responsabilidade do contribuinte fazer o cálculo e vai gerar através desse cálculo web, que ele vai fazer o DARF ali para poder fazer o pagamento. Nós disponibilizamos uma planilha, eu falo já dela. Mas pode concluir. Porque o cálculo, o contribuinte vai fazer e ele vai tomar a iniciativa de fazer o pagamento, ele vai manter essa regularidade até que tenha a conclusão, homologação. Qualquer ajuste. Né? Até que tenha o deferimento e, se for necessário um ajuste, ele faz um ajuste nas parcelas. Né? Isso. Ele vai ter que pagar, no máximo, em 12 parcelas tudo, porque o programa vai até 12 parcelas. Né? Se você... E, no caso dessa modalidade que você está falando, que é do 10-1, né? Na verdade, são 9, no caso dessa parcela. Tá? Mas ele pode pagar imprecatória, né? Não. Nesse caso do litígio, não. Não, mas está aqui. Não tem, olha, aqui antes, né, o PRLF trata essa portaria envolverá o artigo 5º. A possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos devidos pela União, suas autarquias, tal, para aplicação. Tá, a própria portaria tem essa previsão. Tá? Na prática, nós não estamos implementando esse inciso, esse artigo no litígio. Tá? Aí você diz, o contribuinte entra na justiça e consegue. Consegue. Porque, na verdade, aí vai ficar, porque eu estava até falando com o doutor Frederico antes, né, que para a Procuradoria e todos os... Né, talvez nem entre na PFN, porque é pequeno valor, né? Talvez nem entre. O que eu entendo, e isso que eu entendo, tanto vale para a Procuradoria como para a Receita, eu entendo que cabe o uso do precatório. Tá? No nosso caso, tem a portaria 10.826, no caso da Receita é aquela portaria da AGU. Em ambos os casos, você precisa da CDLD, que é a certidão de valor líquido disponível, para utilizar. Mas isso é comando constitucional. Eu acho que não... eu acho que tem um pouco de ruído, porque talvez a Procuradoria já estava acostumada Bastante a usar ruído. o
vocês, até esses dias eu estava questionando a coordenação em Brasília, para saber se vocês... Mas é que a regulamentação de vocês é da AGU, mas eu acho que faltaria alguma coisa interna para ficar mais clara, ao meu ver. Isso. Então, a questão aí, né, procedimental, tá? Com certeza, se o contribuinte brigar por isso, ele vai conseguir. Por quê? Porque, como ele disse, é uma questão... Mas a Receita né? não pretende... porque, veja, quando eu, por exemplo, eu como advogada, eu li aqui, eu não vim aqui nessa reunião, eu falei para o meu cliente, você pode pagar com precatório e com prejuízo fiscal, né? Você paga com prejuízo 70%, os outros 30% você... E eu até comentei com o doutor Frederico, tem um caso em que o cliente tem É constitucional, né? Está na Constituição. Mas ele vai ter que entrar com mandado de segurança para conseguir isso, sendo que a própria portaria do ministro... Não, para diminuir. A gente não quer mais litígio, né? A gente quer exatamente reduzir o litígio, que é o nome do programa, né? Eu vou fazer uma promessa aqui para vocês, né? A gente regulamentar isso o quanto antes, tá certo? Agora, correndo, né? Porque o programa termina no final do ano, né? Não, a adesão, né? Mas as possibilidades de quitação, né? Pode ser em até 12 vezes. Eu acredito que o doutor Frederico vai falar sobre isso. Eu não estava aqui no programa, mas, assim, sem dúvida, se você fez o pedido dentro do prazo, você está resguardado. Eu já sei a tua pergunta. Dez anos até o dia 12, que foi a portaria para esse programa, né? 12 de janeiro. Você falou que era em maio que vai fazer os 10 anos? Em maio? Depois da adesão. A adesão termina agora, no final do... né? Mas aí a adesão já tem passado, né? Porque ela termina agora, no dia 31. Mas na data do pedido dele, ele não teria os 10 anos. Porque se a gente fosse abrir para ele, tinha que abrir para os... A minha vai fazer 10 anos em algum tempo, né? Então... Mas não entra em outra modalidade? É porque a modalidade do irrecuperável é a melhor, né? Assim, que tem mais vantagem, que ele paga apenas os 30%, né? Foi por pouco. Foi por pouco. Vamos lá. Então, gente, o outro documento que é imprescindível, né? Se o contribuinte vai usar prejuízo fiscal e base de cálculo, é essa certificação de o profissional da contabilidade, né, registrado no conselho, tá? Atestando os créditos, tá certo? A adesão pelo nosso portal, aí são só alguns passos, eu vou deixar essa apresentação para vocês, né? São os passos que o contribuinte segue lá no nosso ECAC, faz a escolha da modalidade no qual ele vai optar, se é pelo grande valor, se acima de 60, se é
até 60 salários mínimos, e se é a autorregularização, né, que não está aí, mas também ela vai aparecer nas opções. E agora, o simulador de cálculo, que eu acho que foi a questão que você tocou, né? Nós deixamos no nosso portal, né, no portal SouGov, essa planilha, que é um simulador de cálculos. Ela tem que ser baixada para o computador do contribuinte, ela não vai ter todas as... online, ele não vai conseguir abrir todas as funcionalidades dela. Então, ele tem que baixar para o computador dele e fazer o preenchimento, né? Essa planilha, ela traz um vídeo explicativo. Esse vídeo está muito bom, esse vídeo está bem autodidata. Eu sugiro que, antes de preencher a planilha, assista ao vídeo. Ela traz um link para a portaria conjunta e também um link para a portaria PGFN 6757, que traz os critérios da capacidade de pagamento, né? Essa planilha, ela tem, nessa primeira planilha dela, essa planilha 1, né, que é quesitos. Seria bom se eu pudesse mostrar aqui ao vivo, né, para vocês verem. Mas, enfim, eu vou dar uma explicada geral para talvez dê para entender. Nessa primeira planilha quesitos, tem uma série de perguntas que são fundamentais, a resposta dela para o cálculo, né, dos descontos, né, das parcelas. E o contribuinte vai responder sim ou não. Basicamente, são perguntas objetivas, né, tipo, o crédito tributário tem mais de 10 anos, contencioso, empresa baixada, empresa inapta, enfim. São várias perguntas que o contribuinte vai responder sim ou não. Na segunda, o contribuinte vai inserir os débitos que ele quer transacionar. E aí, mais uma vez, só vale os débitos que estão no CARF na DRJ, né? Na planilha 3, CAPAG, que gera maior complicação para o contribuinte, né? Ou pode deixar margem para dúvida, que a planilha toda ela é muito simples, né? Mas, nessa questão da CAPAG, é importante que se entenda o seguinte: nós encaminhamos para a Caixa Postal do contribuinte a capacidade de pagamento dele e também o valor total do débito menos o que está em contencioso. Isso tem gerado uma certa dificuldade de entendimento, né? Por que o total do débito menos o que está em contencioso? O total do débito, que total de débitos são esses? Débito devedor, na situação devedor, débito parcelado, débito suspenso judicialmente, enfim, a totalidade do débito dele, menos o que está em contencioso. Por quê? Porque o que está em contencioso é o que ele vai transacionar. E o que ele vai transacionar está na planilha 2, concorda? Quando eu somo a planilha 2 com o que tá, com a informação que está na planilha 3, vai dar a totalidade dos débitos dele e vai dar a questão do rate, né? E tem outra questão. A outra questão é: tem contribuinte que não recebeu essa informação, esse comunicado na caixa postal dele. Tá? É possível? Sim. Né? Isso foi em lote, então é possível ter falhas, né?
Mas, além disso, tiveram contribuintes que nós ainda estamos fazendo o levantamento para encaminhar um outro lote, que é o pessoal das DECOMPs não homologadas, que é com outra coordenação. Tá? Então, já foram 2 lotes de comunicados. O primeiro lote foi um segundo, e está indo um terceiro, que é o pessoal das DECOMP não homologadas, que estão em contencioso, Carrefour DRJ. Tá? E se eu não receber, o que eu faço? Nós abrimos, semana passada, uma caixa corporativa, já tem vários pedidos, né, de CAPAG, e por essa caixa corporativa. Isso está no site, falando que, se você não recebeu sua capacidade de pagamento, faça o pedido através dessa caixa corporativa, que é um e-mail, tá certo? E aí, semanalmente, nós vamos consolidar esses pedidos e encaminhar para a caixa postal do contribuinte. Tá? A outra pergunta, né, a outra questão sobre esse assunto é: eu fui no Regularize e está diferente a minha capacidade de pagamento do que eu recebi da Receita. Como foi que a Receita fez esses cálculos? Primeiro, a Receita não fez esses cálculos. Tá? Esses cálculos nós recebemos da PGFN. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Por que está diferente do Regularize? Porque o Regularize, gente, o doutor Frederico deve falar sobre isso, está passando por uma reestrutura. Os números que estão lá, confere, doutor Frederico, estão ainda inconsistentes. No dia 6 de março foi a data que a PGFN nos deu, né, em reunião com Daniel Saboia, com João Gronet, a data de 6 agora do próximo mês. Não, desse mês já. Oh, perdão, eu estou em fevereiro ainda, a data da reunião foi em fevereiro. 6 agora é a data em que o Regularize vai estar pronto, então as informações vão estar consistentes. Tá? Essa semana eu conversei com eles e disseram que já estava em homologação. Na verdade, a gente, porque assim, acho que fica mais fácil, né? O que acontece? A gente tinha aquela portaria antiga, 9917, ela tinha um critério da capacidade de pagamento, que essa capacidade de pagamento vocês acessam lá no Regularize. Quando veio essa portaria nova, 6757, ela previu que, olha, o capítulo 2 da 9917, que é o que trata da capacidade de pagamento, ele vai ser revogado em 1º de novembro, ou seja, 1º de novembro a gente deveria ter a nova capacidade de pagamento. Só que é um trabalho desgraçado, é uma quantidade de informação completamente absurda. Então, o colega, que é o Daniel Saboia, na verdade, é ele só que faz isso daí, na Procuradoria. Agora eu estou sabendo que vai ser criado um comitê, junto com a Receita, para poder ter mais gente lá trabalhando nisso. E essa nova capacidade de pagamento era para estar disponível dia 13 de fevereiro, que foi a data em que entrou em vigor o edital número 2 da PGFN. Só que não deu, tanto que uma parte do edital também foi prorrogada para entrar em vigência só no dia 6. Então, a gente já usa a capacidade de pagamento nova, a gente não usa mais aquela do Regularize, então os contribuintes eles ficam um pouco malucos, porque eles pedem com o que está lá, e a gente fala, não, é isso aqui, então tem um pouco de ruído, mas eu acho que dia 6 está tudo resolvido. Tá? Então, no dia 6, vocês vão poder entrar lá no Regularize e vão poder acessar não só o valor da capacidade de pagamento, eu não sei se a intimação da Receita traz isso, tem a fórmula. Mostra a fórmula, não? Ou só o valor, né? Só, pelo que eu vi, só o valor. Né? Então, lá vocês vão ver a fórmula, porque tem uma fórmula nova, então aí vocês vão poder falar assim, mas de onde é que saiu esse número? Aí vocês vão olhar lá, que tem nota fiscal, em que é emitente, nota fiscal como beneficiário, tem a receita bruta da SF, tem as operações com imóveis dos últimos 5 anos, tem o valor em veículos, tem o valor de garantia, o valor de benefício fiscal. Dependendo do caso, são umas 10 variáveis, tá? Que a gente usa, agora com dados mais atualizados.
Então, é isso, para quem está ansioso aí pela nova capacidade de pagamento. Com os dados atualizados e com os débitos da Receita, que não tinha antes. Então, assim, o que estava acontecendo? O contribuinte recebia da Receita a capacidade de pagamento, ia no Regularize, era outro número, e o atendimento da Receita enlouqueceu, né? Com demandas, olha, ouvidoria, olha, eu recebi a capacidade de pagamento, como foi que a Receita fez esses cálculos, porque está diferente do Regularize. E aí eu passei, estou fazendo as lives, avisando, colocamos no site, né, avisando, e pedindo aos contribuintes que só olhem o Regularize depois do dia 6, né? Senão eles vão endoidar e a gente endoidar junto. Porque o atendimento estava uma loucura, nosso atendimento. Eu estava com atendente do Brasil inteiro me procurando. Então, foi assim, complicado. Mas vamos lá. Capacidade de pagamento, né? Critérios da PFN, elaborados pela PFN. A própria PFN nos forneceu o arquivo com capacidade de pagamento que foi feita nova, né? E são esses dados que nós informamos para a Caixa Postal. Tá? Dia 6, a gente espera que sejam os mesmos dados que estejam no Regularize. Essa capacidade de pagamento... depois a gente vai definir a questão da atualização, o Daniel já falou comigo, né? Mas vai ser até bom que isso seja depois, né, do prazo do litígio zero, senão já é outro número, né? Mas a atualização depois disso, com certeza, será mensal, porque o crédito tributário atualiza mensalmente, né? Isso a gente vai ver em uma próxima reunião. Bom, a planilha 3, o contribuinte informa só coloca lá 2 informações: a CAPAG que ele recebeu e o crédito total, né? E ela vai puxar os débitos que ele inseriu em contencioso na 2, e, a partir daí, ela vai fazer os cálculos de entrada, dos DARFs a ser pago, das prestações, tá certo? E traz nas planilhazinhas seguintes um resumo disso, um resumo das parcelas, dos descontos e um link para o DARF. Tá? O contribuinte preenche no Código de Receita 6102, paga a primeira parcela, faz todo o processo, insere todos esses documentos, inclusive o DARF, né? E continua pagando as parcelas que ele, né, nos meses seguintes, que são mensais. Se tiver algum ajuste, a equipe vai depois entrar vai analisar, tem a equipe já analisando, e se tiver ajuste nas parcelas, ou até mesmo o contribuinte tem algum documento que não foi a parcela, o DARF, que ele esqueceu, vai ser indeferido por isso? Não. Né? A própria portaria prevê que o contribuinte tem o prazo de 10 dias para regularizar a situação, tá certo? Só vai ser indeferido, gente, se realmente for um pedido inconsistente, tá? Eu inseri na planilha 2 débito, um débito parcelado. Eu inseri um débito que está suspenso judicialmente. Aí, realmente, a primeira parcela dele, ele vai pedir restituição ou vai compensar porque o pedido foi desconsiderado, tá certo? Mas deixa assim. Mas se for algum ajuste a ser feito, algum documento que está faltando, a gente vai dar o prazo para a regularização. O que eu gostaria de comentar com vocês é que a iniciativa de tudo parte do contribuinte. Por que eu falo isso? Porque
eu já recebi na delegacia aqui em Campinas uns 2 ou 3 contribuintes querendo saber qual que é a base de cálculo e o prejuízo fiscal dele. Qual que é o prejuízo fiscal que a Receita tem aí minha? Gente, é o contribuinte que tem que fazer, é ele que tem que informar. A Receita, ela tem sistemas que calcula para controle da receita, né, a partir de informações que o contribuinte fornece. Tá? Não adianta mandar o contribuinte lá na delegacia, vai lá perguntar para a Receita. Ele não vai ter essa resposta lá. Tanto é que nós falamos lá para o contribuinte, olha, meu amigo, é um problema teu isso aí. Você tem que calcular. Você tem que informar lá qual que é a base de cálculo e o prejuízo. Não adianta vir perguntar aqui. Tanto é que lá fala que tem que ser calculado e tem que ter uma declaração de um profissional da área. Tá? Então, eu só queria chamar a atenção para vocês desse detalhe. Por que eu estou chamando? Porque já tivemos uns 3 casos lá na delegacia que o contribuinte foi lá. Qual que é a minha base de cálculo? Qual que é o meu prejuízo? Não sei. Isso é você que tem que responder. Tá? Obrigada, Roberto. Realmente, a informação que nós temos é da declaração do próprio contribuinte, né? Então, a contabilidade dele, isso ele vai saber na contabilidade dele. Quanto ele tem de prejuízo, quanto ele já usou, né, e quanto tem de saldo. Tem previsão, né, de se ele usar indevidamente, né, ele vai responder e tal. Então, como ele falou, é de responsabilidade do contribuinte, né? Bom, a planilha é isso. Não sei se vocês já usaram, se teria alguma dúvida para perguntar. E muito obrigada. Doutora Sandra, agradeço muito as suas considerações. Acho que para nós está sendo bastante produtivo. Como nós temos o horário um pouquinho apertado, eu já quero passar diretamente para o doutor Frederico para as considerações. Eu só vou ser bem breve, porque realmente esses eventos eu acho bom, porque é uma oportunidade que a gente tem para tirar dúvidas. Eu atendo muitos advogados por semana, e a maioria dos questionamentos são questionamentos que poderiam ter sido feitos aqui. Tá? São dúvidas genéricas, não são dúvidas de casos específicos. Então, eu vou ser bem breve para deixar espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Só complementando, porque essa portaria do PRLF, em relação à procuradoria, ela é bem restrita, porque ela é só para aquele crédito contencioso, microempresário, pessoa física, empresa de pequeno porte, até 60 salários mínimos, independentemente da capacidade de pagamento. E eu já digo o seguinte, se você for um desses contribuintes, é melhor você usar o edital número 2 da PGFN, as condições são bem melhores que o da portaria. Então, no âmbito da PGFN, essa portaria ela é bem restrita mesmo, ela é mais voltada para a Receita Federal. Vocês já devem conhecer, na Procuradoria a gente tem essas modalidades por adesão, a gente pode incluir essa aqui. A gente tem a transação individual simplificada para débitos entre 1 e 10 milhões, e a transação individual comum para débitos acima de 10 milhões, em que você, dependendo da circunstância, pode usar o prejuízo fiscal, a base de cálculo negativa. Isso quero dizer que lá na Procuradoria a gente adota muito como critério o que está escriturado lá na ICF, no livro B do LALUR. Então, por mais que venha o contador, às vezes, dizendo, olha, tem tanto de prejuízo, a gente fala assim, então vai lá, retifica as suas declarações para que constem lá. Isso é o mínimo que a gente pede, porque isso daí realmente é atribuição da Receita, vocês que vão conferir lá depois, se for o caso, ou vou esperar homologar em 5 anos, mas a gente pede pelo menos isso, é o mínimo de segurança que a gente tem. Mas, então, basicamente é isso, bom, sendo breve por causa do horário, e deixar vocês fazerem as perguntas aí que quiserem. ECF. Isso. Olha, não era para ser 1 ano, mas eu posso dizer o seguinte, a gente regionalizou aqui a 3ª região, então, basicamente, está tudo lá, ou está com a minha equipe, ou está com uma equipe de uma outra colega,
Então, eu tenho comigo, eu acho que tem 230 pedidos, tá? Que estão, praticamente, eu posso dizer, parados quase. Né? O andamento está muito lento. Então, não é para demorar 1 ano. Pode acontecer um caso ou outro, eu já tive transações que demoraram 1 ano e 8 meses, mas não é para ser a regra. E a tendência é que nos próximos meses a gente tenha uma diminuição desse tempo, porque a gente está aprimorando os fluxos lá. Então, a ideia é que seja rápido o pedido de transação, não tem por que demorar tanto. Tá? Tem tido um delay, mas é um delay muito pequeno para essa resposta, tá? Eu não vou te precisar, mas coisa de 1 semana, 2, tá certo? O contribuinte vai retificar, no primeiro momento vai ficar, o sistema não vai reconhecer, tá? Mas está sendo tratado para que essa resposta seja dada muito rápida. Tá certo? Isso. Não, mas está sendo tratado para... o delay fica em volta de 1 semana, 1 semana e pouco. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Acho que uma grande dúvida que já tinha perguntado era do precatório, né? Mas a Sandra já Não, gente, vamos regulamentar isso. Mas nenhuma pergunta é óbvia. Pode falar. Na autorregularização é proibido simples fazer a autorregularização. Não entra o simples. Falando em transações das anteriores, se a empresa tiver um débito anterior a ela ser simples, ela pode transacionar? Pode. O que não vai poder é o débito no âmbito do Simples Nacional. Porque aí nós temos que tratar com os 3 entes, tá certo? Mas o anterior, que ela não era simples, era no âmbito da Receita, pode. Tá. nem achei tão óbvio assim. Não é óbvio. Assim, Isso. É só o débito do Simples. Por quê? Porque 3 entes federativos faz parte. Né? Nós já fizemos algumas reuniões com o comitê gestor, mas falta a gente fazer a portaria. Tá? Abrindo um paralelo, gente, a transação na Receita tem pouco mais de 6 meses. Eu mesma entrei nessa atividade no final de setembro, né, para organizar essa atividade no final de setembro. Então, né, a gente tem muito chão ainda pela frente. Né? A Procuradoria já está até velhinha. A PFN entrou com a transação na pandemia, né? Sim, durante a pandemia, né? Porque aqui veio pela excepcional, né? Isso. A gente já fazia as individuais. Eu acho que a primeira transação feita foi abril de 2020. Já estava firmada a primeira. A capacidade de pagamento também está na site da Procuradoria? O contribuinte também recebeu a notificação? E existe algum canal que ele possa pedir? Não, então... Não, se você entrar hoje no Regularize, você vai acessar uma capacidade de pagamento. Você vai olhar lá. É o que a gente chama de velha capacidade de pagamento. Mas você vai ver um número lá. Só que não é o número que a gente usa hoje. Tá? O número que a gente vai utilizar, quer dizer, que a gente usa, isso que você vai poder acessar, vai ser 6 de março. Aí você vai poder entrar lá, vai ver não só o valor, você vai ver os critérios, né? Quais são as variáveis que a gente usa para chegar ali, quais são os pesos. Então, você vai ver que é uma fórmula grande, tem umas 10 variáveis, tem um peso para cada variável,
E aí depois vocês vão ficar perguntando por que a gente fez aquilo. Ô, Frederico, mas o CEPAG, ele vai ser atualizado? Vai. A cada 6 meses, um ano? Não. A capacidade... Hoje, a gente trabalha com um sistema lá que chama, acho que é Data Lake. Basicamente, ele é online. Então, por exemplo, a gente está usando as informações que o contribuinte disponibilizou em 2021. Então, vamos pegar lá uma informação que tem lá ECF e Receita Bruta, que ele declarou na ECF como Receita Bruta. Se ele for lá e retificar, isso imediatamente se reflete na capacidade de pagamento. Tá? Se entrar dívida nova para ele, automaticamente se reflete. Acho que você está perguntando isso porque aquela velha capacidade de pagamento você tinha que esperar um mês para rodar alguns dados. Por exemplo, benefício fiscal, tinha que esperar um mês e a gente trabalhava com dados de 2018. Agora não, nessa nova modelagem é online. Você retificou uma informação que é da variável, automaticamente aquela fórmula muda. Então, você pode ter mudanças diárias na capacidade de pagamento. Então, deixa eu só explicar, né, a questão do mensal. Né? E aí eu estou falando dos débitos da Receita. Como os débitos da Receita agora estão incluídos, né, o que o Daniel me procurou foi, Sandra, quando é que nós vamos acertar para a gente ter esses dados atualizados, né, mensalmente? Ou seja, nós mandamos os dados até 31 de dezembro. E o que ele quer acertar comigo depois é qual é a periodicidade, né, que você vai me mandar esses dados atualizados? Mês a mês, enfim. É outra coisa, tá? Vai influenciar, porque vai ser a soma. Isso não, porque o número é igual. A Receita usa o nosso número. Vai ser igual, porque é o mesmo número. Agora, o da Receita vai para lá atualizado de quando em quando? É isso que eu me referi, tá? Para vocês não confundirem. Mas o dado que está lá é o dado dos dois. Agora, quando eu vou mandar esses dados atualizados, tá? E aí, quando a gente mandar, é assim, aí os dois vão se atualizarem, né? Mas os dois que eu estou falando, gente, não é porque a gente tem um e eles têm outro, não. Os dois juntos lá na PGFN. É complicado, senão... Não, é porque esse dado que ela está falando não é como uma variável da fórmula. Tá? É um dado que você vai utilizar para medir o desconto. Porque estou vendo que esse assunto está gerando dúvidas. Então, para resumir, o que é basicamente isso? Você chega no valor presumido de capacidade de pagamento. Essa é a primeira coisa. Essa capacidade de pagamento que você acessa, ela é presumida. Por isso que tem um dispositivo que regula a revisão de capacidade de pagamento para a gente chegar na capacidade de pagamento efetiva do contribuinte. Então, e como é que funciona o desconto? O colega que tinha perguntado, né? Mas por que dá um número, dá outro? Porque a questão é o seguinte, se a dívida é 100, sua capacidade de pagamento é 120, você não tem desconto. Então, isso é importante, essa dívida da Receita, porque se sua capacidade de pagamento é 120, sua dívida é 100, aí você tem mais 50 na Receita, opa, vai para 150, aí você faria jus a uma redução aí de 30 em números absolutos, aí você calcula o percentual para ver quanto que vai dar em torno de 20%. Né? Então, a capacidade de pagamento é isso. E só para acalmar vocês, aquele número, como eu disse, ele é presumido. Se vocês não concordarem, e eu discordo às vezes com o Daniel, eu brigo lá com o Daniel direto, até estou para fazer um projeto com ele para a gente testar essa fórmula de uma maneira mais minuciosa, porque você vê os números lá, e isso aconteceu bastante. A capacidade de pagamento antiga, ele falou que não, estatisticamente não foi considerável, mas no dia a dia é o que eu vejo. Tinha um cara que era 1 de capacidade de pagamento, foi para 200 de capacidade de pagamento. Então, é por isso que isso gera muito ruído, porque o número que vocês estão acessando lá não bate com o que está no sistema, mas esse é um número presumido. Tá? Vocês podem demonstrar que a empresa não tem aquela capacidade de pagamento, que aquele número ele não existe. Tá? Então, não precisa se assustar com o número que aparece lá. Em muitas situações, a empresa não quer ter aquele número, porque é inversamente proporcional. Melhora a capacidade de pagamento, menor o desconto. Não, mas porque a ideia da transação é essa, né? Você ajuda, é uma ideia baseada na capacidade contributiva. Olha, esse cara que está mais ferrado, digamos, eu ajudo ele. Esse cara que é A, eu não vou ajudar. Sei que isso gera problemas, porque tem... Como a gente olha, digamos assim, a gente está olhando para o passado
do contribuinte, você está olhando os números para trás, tem muito contribuinte que fala assim, olha, tudo bem, você está dizendo que eu sou A, mas eu vou quebrar. Eu não vou conseguir pagar daqui a um ano. Só que isso a gente ainda não consegue mensurar, a gente não consegue utilizar isso na fórmula. Talvez no futuro, aí, de alguma forma, a gente consiga prever esse tipo de coisa. E só para fechar, pedido de revisão da CAPAG é na PFN, tá, gente? Mas a gente tem de tudo, porque tem contribuinte, né? Nós fizemos reuniões com grandes contribuintes do Confia, e 2 contribuintes disseram, não posso admitir que vou ter desconto, porque as minhas ações vão despencar. O mercado não vai poder saber que eu não sou A. Mas o dado é sigiloso, né? Não é público. Então, em tese, só ele sabe a capacidade de pagamento dele. Né? Mas a questão da transação vai ser publicada. Mas ele está fazendo o acordo. Mas você vê aí, acho que foi a Mundial. Fez o acordo, as ações subiram. Tudo bem que depois voltou para o acordo com desconto, né, que ele teria juiz, ele não quer de jeito nenhum, porque as ações, ele não tinha como explicar isso para o mercado, as ações iam despencar. Ou seja, sem o desconto não é vantajoso e com o desconto ele não quer que as ações caiam. Então, nós temos de tudo, né? Aí você teria que pedir, entendeu? A revisão automática não tem. Tá? Quanto à pergunta anterior, porque assim, o cara fazia a transação e fazia a repactuação, né? Aí tem essa questão do 1%. São casos poucos, o sistema realmente ele faz o cálculo assim, mas se você for lá conversar com a gente num caso específico, a gente corrige. A gente corrige falando o seguinte, coloca 0 na outra. Tá? Basicamente é isso. Né? Então, porque são poucos casos, esse daí, Brasília não quis dar um tratamento, mas faz sentido a pergunta, porque deveria ser separada a receita bruta, não deveria ficar 1%, 1%. Mas aqui em São Paulo eu vi um caso, não sei se, bom, pelo visto tem outro, pode ser que chegue outro lá. Né? Mas eu vi um caso, aí eu conversei com a coordenação de Brasília, a gente chegou nessa a gente colocou 0, falou para o contribuinte, coloca 0 na outra e declara a receita bruta só em uma. Mas não faça isso sem conversar com a gente antes, tá? Tá bom? Tá? Mas não é isso, aí não é uma orientação geral, tá? Se tiver um caso específico, procure a gente para a gente ver, porque se você for ser muito estrito com a portaria, você teria que informar, tal. Mas aqui quando a gente fez, a gente realmente não pensou nisso, não. Mas agora está tudo aqui em São Paulo. Então, você pode pedir que provavelmente vai cair comigo. Na verdade, isso aí não é novidade nenhuma. Se você pegar lá os termos de transação da Procuradoria que está publicado, acho que você pegar o da Mococa, que eu acho que foi o que eu fiz,
Então, esse daí fui eu que participei, você vai ver, você não precisa fazer nada. Se no âmbito da transação, por exemplo, tem débitos devedores na Receita Federal e você quer incluir na transação, a gente coloca no termo. Quando forem inscritos, a gente vai colocar na conta de transação. E normalmente eu coloco lá no termo o seguinte, olha, vou colocar lá atrás, as parcelas vão ficar devedoras, você vai ter que regularizar em tantos dias. Tá? Então, normalmente, a gente faz isso. Então, isso aí não tem problema, a gente, aliás, faz isso. Quando a gente está negociando, a gente dá uma olhada lá como está a conta corrente do contribuinte na Receita. Se está exigível, a gente já falou, como é que você vai regularizar isso aqui? Porque como a transação ela tem aquela previsão de que após a transação, débitos novos, você tem que regularizar em 90 dias, não adianta eu negociar com você 1 milhão e você tem 100 milhões para ser inscrito. Não vai adiantar nada. Daqui 6 meses, essa transação está rescindida. Então, isso daí não é novidade. Não, isso daí a gente faz, não precisa entrar com mandado de segurança, não precisa entrar com nada. Essa questão do mandado de segurança para inscrever acontecia muito na questão das transações excepcionais, porque elas estabeleciam datas na portaria. Então, ela falava assim, olha, débito inscrito até a data tal. Na transação individual, a gente não tem isso. Tá? A gente não tem isso. A única coisa que causa só desconforto para a gente é negociar algo que esteja, por exemplo, parcelado na Receita, que o contribuinte esteja pagando. Aí é uma situação muito, muito, muito delicada mesmo. Né? Mas se já tiver devedor, né, ou tiver um parcelamento lá para ser rescindido, isso aí não tem problema, não. Fica como se fosse uma inclusão futura? Isso, a gente coloca lá, faz o termo, fala assim, olha, da Receita Federal vão ser processos X, Y, Z. Isso é importante também. Você não pode deixar uma cláusula aberta, tá? Porque senão você, em tese, pararia de pagar o corrente para você ficar incluindo a transação com desconto, com prazo. Então, você coloca lá processo X, Y e Z, a gente coloca no termo. Quando a Receita mandar, a gente nem, às vezes até pede, mas nem precisa pedir. Na hora que vocês mandarem para a gente pega e reconsolida a conta. Pega aqueles débitos e vai gerar a inscrição, coloca e ajusta de novo a parcela. E aí ajusta a parcela para o contribuinte pagar o retroativo. Só no acordo, né? Fica registrado, então. Exatamente. É um registro no acordo, pelo que eu entendi. Exatamente. Exato, está ótima a nossa discussão, mas nós temos que sair do prédio até 9h30, não pode ter ninguém mais aqui. Senão as luzes vão apagar. As luzes se apagam, né? E aí, eu até pedi aqui para a gente ter uns 10 minutos a mais, mas a resposta foi negativa, também por causa dos nossos funcionários. Né? Então, como eu quero dar os minutinhos, né, para todo mundo poder descer, pegar seu carro, não ficar fechado. Então, eu quero encerrar agradecendo muito a presença de todos, especialmente da doutora Sandra, que veio de Fortaleza para cá. Agradecer a presença do doutor Antônio, que é o delegado da Receita Federal, dizer que, possivelmente, você vai receber uma visita institucional nossa lá da OAB, que é, como a gente falou, a Luciana, que é a nossa presidente, e todos nós, presidentes de comissão, a gente quer muito fazer um trabalho com as instituições. Como aqui, hoje, a gente estava só com o advogado, mas pode ser que tenha algum outro tipo de programa que precise passar para os advogados, ou que a gente possa ajudar a propagar boas práticas. Né? Então, realmente, a gente está aqui também nesse trabalho, querendo ajudar a gente ter uma democracia, uma sociedade melhor. Então, conte conosco, que nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, porque já mostra a importância desse diálogo. Queria agradecer também ao doutor Frederico, dizer que todos vocês vão ser chamados, acho que outras vezes, né? Porque já viu que tivemos várias perguntas. Doutor Frederico, que aí está assumindo a região toda, né, de São Paulo e Mato Grosso, né? Imagina o tanto de história que ele não tem para contar. Mas eu estava falando para ele que o que dá certo é quando os procuradores eles fazem pedidos de desconsideração da pessoa jurídica e pega ex-mulher, cunhado, sogra aí, todo mundo corre para fazer o acordo, né? Porque eu contei o caso específico que a gente tem e falei assim que essa é uma dica aí para a Procuradoria, mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que eles estão trabalhando muito e somos testemunhas, né, aqui, como somos sempre muito bem atendidos por todos os órgãos, e agradecemos muito a presença de vocês, essa parceria, e contamos que outras vezes a gente possa continuar esse... Eu falo que não é um debate, é um diálogo, né, que a gente possa pedir, porque vocês, às vezes, têm a ideia na lei, a gente tem as dúvidas na prática, que o contribuinte, né, o cliente chega para a gente e fala assim, meu Deus do céu, mas isso não está na portaria, isso não está em lugar nenhum, como é que a gente resolve? Então, boa noite a todos, agradeço e até uma próxima vez. Muito obrigada.
E agradecer a Dani, né? Que sem a Dani nada acontece. Obrigada, Dani. Vamos nos despedir rápido, então, né? Vamos nos despedir rápido, então. Não, temos 15 minutos. Porque senão não Foi bom, né? Tchau, obrigado por tirar Tchau, tchau. Obrigada. As dúvidas são importantes demais para a gente. Porque é o que fica, né? É o que a gente... E se você tiver um cliente que tiver precatório, faz o pedido sim, tá? Vamos correr com essa regulamentação. Não, na verdade, coincidentemente, hoje, um cliente meu, ele tem ele mesmo um precatório. Que é de Fundo Social lá de 1900 e bolinha, olha só. Tá na portaria, é constitucional. Claro. Obrigada pela ajuda. Foi ótimo. Quando fala da questão de certificar o prejuízo fiscal, quando a gente tem a ASF, ela é assinada por um contador. Precisa ter uma dupla certificação. Como se fosse aquela questão da retificação da SCD, que eu preciso de uma segunda opinião. Isso. É o seguinte, olha. A portaria colocou isso, se você olhar, está previsto lá na portaria como um item a mais, né? Como uma segurança. Não é nenhuma questão de segurança, sabe? Mas tem muito contribuinte que usa e abusa. Eu trabalho no operacional, eu ajudo na recuperação. É só para enfatizar. A coisa não deve ser aberta.